Aleluia, amém? Graça e paz, igreja. Coloque suas mãos para cá, para o altar. Em nome de Jesus, vamos apresentar a vida da serva do Senhor. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer neste lugar, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, para apresentar a Tua serva. Deus, Tu a conheces, Senhor, Tu sondas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar ela de uma forma poderosa neste lugar. Que os céus, Deus, possam estar abertos neste lugar. Que a Tua presença, Senhor, esteja sobre este lugar. Esteja sobre esta mulher. E que Tu venha usar ela de uma forma tremenda, Senhor, sobrenatural. Que nós saiamos daqui, Senhor, avivadas com o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Que nada, Senhor, venha nos parar, porque Tu tens uma obra grande nas nossas vidas. Assim como na vida da pastora Paloma, Deus. Eu te apresento em nome de Jesus e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Uma salva do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Dizendo a nossa alegria de poder retornar aqui, né? Eu tenho um tempinho, não lembro. Mais de um ano já que eu estive aqui. Não? Vocês lembram, né? Quantas estavam aqui na primeira vez? Que bênção. Quero apresentar minha mãe, que sempre vem comigo, mas eu gosto de apresentá-la, dizer que se a gente está de pé, é porque ela está de joelho, né? Glória a Deus por isso. Quero que você abra sua Bíblia, sem mais demoras. Gênesis capítulo 38. É um texto um pouco grande, mas eu quero ler alguns versículos com você. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 38, versículo 1. Diz assim. Acharam? Sim. Diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda um outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Versículo 8. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e deu uma descendência, deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer com os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Diga: assim Tamar foi morar na casa do pai. Feche seus olhos mais uma vez comigo, rapidamente. Senhor, essa é a Tua palavra e nós estamos aqui porque entendemos que o Teu Espírito tem algo a liberar sobre essa igreja, sobre essas mulheres que estão aqui reunidas nesse lugar. Pai, a nossa oração é para que os nossos ouvidos sejam destapados, para que a nossa mente seja levada cativa em obediência à Tua palavra e o nosso coração seja encontrado como uma terra fértil, onde a Tua palavra vai cair, vai produzir frutos em nome de Jesus. Debaixo da autoridade, Senhor, que há no Teu nome, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que vem para tentar, Senhor, roubar a nossa atenção, exatamente nesse momento. Nós oramos assim em nome de Jesus. A igreja diga amém.
Eu não sei se você já leu o capítulo 37. Eu li o capítulo 38. Mas o capítulo 37, que é o capítulo anterior, você não precisa abrir agora, está contando a história de José. Toda aquela história que você conhece, dos sonhos de José, do que José teve que passar por causa dos sonhos que ele teve, que Deus colocou no coração dele. E aí, de repente, no capítulo 38, para a história de José e entra essa história aqui. Eu não sei se já aconteceu com você está lendo a Bíblia, e de repente você perceber que parece que tem uma história que entra no meio de uma outra história e que parece que não tem muita coisa a ver. E eu costumo prestar muita atenção quando isso acontece, porque parece que nessas histórias tem alguns segredos revelados. Está contando a história de Jacó, de José, de repente para, e aí começa a contar a história de Judá, que é irmão de José, lembra? Judá sai da casa de Jacó, logo depois do acontecido com José, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra cananeia, e aí ali ele se casa com uma mulher. Mas o interessante é que, se você conhece a história, você sabe que Jacó foi um dos patriarcas, e Jacó está ali inserido dentro da cultura judaica. Então Jacó ensina todos os seus filhos que os seus filhos deviam se casar com mulheres judias, que não deveria haver aliança entre o povo judeu e os outros povos. Você sabe disso, não é verdade? Mas agora Judá vai fazer exatamente o contrário. Ele vai para uma terra estrangeira e ele vai casar com uma cananeia. Essa cananeia vai engravidar e vai ter 3 filhos. Quem lembra o nome dos filhos? Onã e Selá. E era costume também, dentro daquele povo, você sabe disso, o pai escolher a esposa para o filho. Então, quando cresce e já está na idade de casar, o que Judá vai fazer? Judá vai procurar uma mulher também cananeia, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Por que eu estou repetindo que essa mulher cananeia? Ela não faz parte da aliança, ela não faz parte do povo de Deus, mas ela vai entrar nessa história. Alguém já pegou? Ela não faz parte, ela é uma improvável, mas ela vai entrar na história. E aí, ela casa com que é o primeiro filho de Judá. Só que a Bíblia vai dizer que faz alguma coisa que não agrada a Deus. A gente não sabe o que mas Deus reprova a conduta de e tira do cenário. E agora, de acordo com a cultura, o que precisa acontecer? O outro filho de Judá, que tem idade para casar, vai assumir aquela mulher. Mas o propósito central daquele casamento não é só uma união física, não é só uma união emocional, na verdade é uma união de propósito. Porque, não sei se você prestou atenção, olha o que Judá diz para Onã, que é o segundo filho. Ele vai dizer assim: você vai casar com essa mulher e você vai dar uma descendência para ela. Diga descendência. Descendência. Abrindo parênteses, você sabe que principalmente lá no Antigo Testamento, o povo judeu levava muito a sério a questão de gerar descendentes, de continuar uma história. Porque gerar um descendente não é só gerar um filho para um judeu, é continuar uma história, é dar continuidade àquilo que começou lá atrás. Então o que Judá está dizendo para Onã Onã, a história não pode continuar, ou melhor, não pode terminar do jeito que está. Porque morreu, seu irmão, e não deixou descendentes. Então você vai precisar assumir esse papel. Você vai casar com essa mulher, você vai assumir essa mulher e você vai fazer essa mulher gerar. Diga gerar. Você vai fazer essa mulher dar filhos. Só que a Bíblia vai dizer que Onã olha para aquela história e pensa o seguinte: se eu der filhos para essa mulher, esses filhos não vão ser considerados meus. Então ele vai ter um pensamento egoísta e vai dizer assim: é melhor eu só deitar com ela e não gerar, e não fazer um descendente.
é o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que ele deita com aquela mulher, e todas as vezes que ele se deita com aquela mulher, em vez dele completar ou concluir o ritual, né? Ele vai fazer o que? Ele vai deitar o seu sêmen na terra, para não deixar aquela mulher gerar. E tem um tempo já que Deus me deu essa palavra, acho que foi no começo desse ano, e eu confesso para as irmãs que eu já tinha lido isso aqui inúmeras vezes, mas nunca com esse entendimento que Deus me deu. Isso ministrou tanto ao meu coração, que a minha mãe está aí, que em muitos lugares por onde eu tenho passado, eu tenho pregado a mesma palavra. E eu digo, Deus, me dá uma palavra nova, né? Então o povo vai cansar de ouvir a mesma coisa. Mas para cada igreja, Deus tem uma direção específica. E quando ela me convidou para vir, eu falei, eu já sei qual é a palavra. E eu perguntei qual é o tema. Tomara que eu não tenha uma referência para ficar livre e pregar o que Deus colocou no meu coração. O que está acontecendo aqui? Aquela mulher está sendo impedida de gerar. Não porque ela não quer, mas porque alguém está tentando atrofiar a história dela. E aí, um dia eu lendo esse texto, Deus falou exatamente isso comigo. Paloma, a terra, ela não tem poder para interromper uma história que Deus decidiu colocar em movimento. Olhe para essa mulher que está do seu lado e diga assim, Deus decidiu colocar em movimento a tua história. E a terra não vai interromper, oh aleluia, esse movimento de Deus. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu preciso que você fique comigo até o final, para você entender. Tamar é uma improvável. Tamar é uma cananeia. Tamar não faz parte do povo de Deus. Mas se eu me recordo bem, a última vez que eu estive aqui, a primeira vez que eu estive aqui, eu preguei sobre as mulheres que estavam na genealogia de Jesus, não foi isso? E quem lembra de Tamar? Tamar está na genealogia de Jesus, descrita por Mateus. Só que ela é uma cananeia. Entre na história comigo. Deus está olhando o que está acontecendo, porque o que está acontecendo com Tamar? Além de estar sofrendo a dor de já ter perdido o primeiro marido, ela casa de novo, com certeza, na esperança de quê? De que aquela história seja diferente. Poxa, eu vou casar de novo, agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter filhos, agora... E eu fiquei pensando, ela entra num ciclo de novo. Porque agora não é que o homem não possa dar filhos, o homem não quer dar filhos para ela e faz isso de propósito. Você imagina a dor de Tamar deitar com aquele homem e saber que tudo que aquele homem queria era só usar seu corpo? Você imagina a dor de Tamar pensar na noite que ela vai ter que deitar com o marido e pensar assim, esse homem não me ama, esse homem não quer um compromisso sério comigo, porque filho é compromisso, né? Ele não quer, ele só quer se satisfazer sexualmente, mas ele não quer dar uma descendência para mim. Aí Deus está olhando aquilo. Deus está vendo o quanto Tamar está sendo abusada. Deus está vendo o quanto Tamar está sendo humilhada, porque é um vexame aquela situação. E Deus decide tirar Onã também da terra. Isso é tão sério, irmãos, porque Deus falou assim ao meu coração: não há quem possa impedir o agir de Deus na vida de alguém. Não há quem possa. Podem até tentar se levantar, pastor, e vão se levantar muitas vezes, mas eu preciso animar o seu coração e dizer para você: não se preocupa, Deus é Deus de prestação de contas, e não há quem possa se levantar contra alguém que Deus decidiu levantar e colocar na história. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa talvez é a minha história, é a sua história. Quantos impedimentos para que o propósito de Deus de fato se estabeleça na sua vida? Quantas aqui acreditam que tem um propósito de Deus? E quantas aqui concordam comigo que por causa desse propósito você sofre um tanto de situação? Muita coisa que você está passando, querida, não é por causa de você, é por causa do que você carrega.
Muita coisa do que você vive hoje, no presente, não é por causa de você, é por causa daquilo que está dentro de você e que em breve vai ser manifesto. Aí olha só o que acontece. Judá chama ela e diz assim: filha, você vai voltar para a casa do seu pai e você vai ficar lá até o dia que Selá, que é o terceiro filho, crescer. Mas a gente que lê o texto sabe que não era verdade, porque ele estava com medo de Tamar. Na cabeça dele, Tamar era um problema, não é verdade? Ele começa a pensar: meu Deus, que mulher do diabo é esse? Que ela casa com o meu primeiro filho e morre, ela casa com o segundo filho, morre também. Deus me livre de dar o terceiro. Então ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando tirar Tamar do cenário. Mas como é que tira alguém que Deus decidiu colocar no cenário? Quem consegue tirar? Ele está tentando expulsar Tamar. Ele vai criar uma estratégia para tirar Tamar de dentro daquela casa. E ele consegue no primeiro momento. E aí eu lendo isso aqui, Deus falou no meu coração: Paloma, não é parecido o que acontece com vocês? Você sabe qual é a sua história, você conhece a sua história, mas alguém que às vezes está de fora e está olhando só o desdobramento da história, começa a criar um perfil de você que não é de fato quem você é. Alguém está entendendo? Porque ele está olhando para Tamar e está dizendo: Tamar é o problema, mas Deus está olhando do céu e dizendo: o problema não é Tamar, o problema são os teus filhos. Judá está pensando: o problema é essa mulher que veio lá de fora para cá, para dentro da minha casa. Aí o céu está olhando para Judá e dizendo: não, o problema já estava dentro da tua casa quando ela chegou. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes você vai estar envolvido no meio de uma situação que quem está de fora vai criar um perfil adulterado a seu respeito, vai criar uma imagem distorcida a seu respeito. Mas não se preocupe, Deus conhece a sua história, Deus conhece a verdade dos fatos. Pegue na mão dessa mulher que está do seu lado, diga isso para ela: Deus conhece a verdade dos fatos. Oh, aleluia! Alguém na terra pode estar olhando para você, alguém na terra pode estar julgando você por causa do que está acontecendo na tua história, e por ele não estar entendendo. Mas não te preocupa, o céu registra tudo. O céu está registrando tudo. Toda vez que eu venho aqui é muita graça nesse altar. O céu registra tudo. Ela volta para a casa do pai. E bem aqui começou Deus me quebrar. Porque olha a palavra de Judá para ela: você vai voltar para a casa do seu pai, mas você vai permanecer viúva. Sabe o que ele está fazendo com ela? Você consegue entender o que ele está fazendo com ela? Ele está tentando prendê-la. Ele está dizendo: você vai voltar para lá, mas você não pode romper na sua vida, porque você está presa aqui. Quando meu filho crescer, eu levo ele para casar com você. Só que a gente sabe que nunca isso ia acontecer, porque não era o que estava no coração dele. E aí, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Para onde é que ela volta? Para onde é que ela volta? Fale alto. Ela volta para a casa do pai. Onde você está? Onde é que você está? Só que ela volta para a casa do pai. Só que tem um agravante. Ela não pode se dar ao luxo de dizer assim: olha, eu vou viver uma vida nova, eu vou arrumar outro marido, eu vou viver outra vida. Ela pode fazer isso? Porque ela está presa por causa da palavra de alguém que tinha autoridade sobre ela. E aí Deus ministrou no meu coração: Paloma, esse é o quadro de muitos dos meus filhos. Eles estão dentro da casa do pai, mas eles estão atrofiados. Eles não conseguem gerar. Eles não conseguem viver o propósito. Porque olha o que está acontecendo com ela. Eu estou dentro da casa do meu pai, mas eu estou esperando Selá crescer, para quando ele crescer, eu voltar para a casa dele de novo e poder casar com ele. Só que isso nunca ia acontecer. Aí, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Nós temos uma geração de gente
que não recua, mas que também não rompe. É o que está acontecendo com Tamar. Nós temos uma geração de gente que está aqui, de mulheres, já que eu estou pregando para mulheres, que não querem voltar para o mundo, que sabem de onde Deus tirou, e que abrem a boca para dizer: Deus me livre, eu não quero mais voltar para lá. Eu sei, Deus me tirou da bebedice, Deus me tirou da mentira, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou da imoralidade, eu não quero mais viver isso. Mas aí você também olha para essas mulheres e diz: então tá, e o que você quer viver agora? O que você está vivendo? Elas também não conseguem romper para dizer: eu estou vivendo de fato o propósito de Deus na minha vida. Elas estão atrofiadas. Quantas me entendem aqui? Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui não querem voltar para o lugar de onde saíram, não é verdade? Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para a gente que está aqui, que não quer voltar, mas que também não consegue caminhar para frente, que parece que todo o tempo está vivendo dentro de um ciclo, só que ciclo cansa. Eu estou pregando para mulheres que talvez estão cansadas. O que vai acontecer? Eu não tenho tempo para entrar de fato nos pormenores, nem quero. Um dia Tamar vai ouvir falar que ele vai passar exatamente no lugar onde ela mora, e essa é a parte mais absurda desse texto, porque a forma que Tamar vai utilizar para gerar é uma forma absurda aos olhos dos homens. O que ela vai fazer? Ela vai se vestir de prostituta. Diga: se vestir. A pergunta é: ela é prostituta? Não. Ela vai se vestir porque ela quer enganar o sogro. E um dia eu lendo esse texto, eu falei: olha que interessante, ela foi enganada tantas vezes que agora a forma dela reagir é enganando também. Quem já foi ferida aqui sabe do que eu estou falando. Às vezes você nem é do jeito que estão dizendo que você é. Você só está se comportando como está se comportando, como um reflexo das feridas que fizeram em você. Por isso você vai ter que ter muita paciência, às vezes, com pessoas que estão do seu lado. Elas não são o que aparentam ser. Talvez elas só estão se comportando dessa maneira porque elas estão feridas. Tamar não é prostituta, mas ela vai se vestir de prostituta porque ela está ferida. Ela foi enganada, ela foi manipulada. E eu não consigo falar isso sem me emocionar, porque esse é o quadro de muitas mulheres que estão do nosso lado. Elas carregam algo poderoso, elas são incríveis, elas são abençoadas, elas são tremendas, mas muitas estão se comportando de um jeito que não são, só por causa das dores que carregam. Você está me entendendo? Amém. Às vezes por detrás daquela mulher armada, né? Tem gente armada, você tem até medo de falar, da raiz de uma alma amargurada, ferida, que está tentando se proteger de todas as maneiras. Pegue na mão dessa mulher e diz assim: tenha calma. Você não precisa usar uma roupa que não te pertence. Você não precisa usar um sapato que não te cabe. Você não precisa usar as vestes que não são suas. Você vai perceber que ela não gosta de ser aquilo ali, que ela não é aquilo ali, porque exatamente a Bíblia vai dizer que depois que ela consegue enganar Judá, sabe o que ela faz? Ela vai voltar para casa e ela vai tirar aquelas vestes. Ela não é uma prostituta, mas agora Judá vai passar perto dela e vai fazer o quê? Vai julgar, vai dizer: ela é uma prostituta, que ela está vestida como uma prostituta. Eu estou usando o exemplo para dizer que às vezes as pessoas vão apontar para você e dizer: você é isso, por causa daquilo que elas estão vendo, mas Deus é quem conhece a tua verdadeira identidade. Para de dar ouvidos para aquilo que estão dizendo a teu respeito. Quem sabe a respeito de você é o teu pai que te criou. Quem sabe a respeito de você é o teu pai que te deu nome. Ele te deu nome, então ele sabe quem você é. Vou correr. Acho que há mais ou menos umas 3 semanas ou um mês eu tive uma conversa com a minha mãe. Ela está aí. E ela vai se lembrar disso no meio de um
muitas situações que nós estávamos conversando, eu falei para ela assim: mãe, hoje eu vivo, você vai entender, o que para muitas pessoas é arrogância. Quem não me conhece vai me achar arrogante. Em que aspecto eu estou dizendo isso? Porque hoje a fala das pessoas a meu respeito não tem mais peso, porque já teve bastante. Não é que a fala das pessoas que têm autoridade sobre mim, escute, não me influencia. Eu não estou falando desse tipo de pessoas, mas eu estou falando dos julgamentos, da imagem que as pessoas têm, do que elas dizem ou deixam de dizer. Não causa mais nada em mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu carrego, independente do momento que eu esteja vivendo. Tamar está passando por um processo difícil. Ela se veste de prostituta, mas ela não é. Mas escute, ela vai ficar com ele uma noite, um dia. E aí, isso que me chamou a atenção, porque numa noite que ela fica com esse homem, ela engravida. Não é verdade? Aí eu fiquei pensando, todas nós mulheres aqui sabemos que para uma mulher engravidar ela precisa estar em que período? Se ela não tiver no período fértil, ela não engravida, não é verdade? Ainda que ela tenha algum tipo de relação sexual desprevenida. Aí eu fiquei pensando, gente, será que o céu não está nesse negócio aqui? Pra gente é absurdo a forma como ela age. Mas será que o céu não está nesse negócio bem aqui? Como é que essa mulher deita uma vez com esse cara e a única vez que ela deita, ela engravida? Meu Deus. Ela engravida de 2. Ela engravida de 2. Escute o desfecho da história agora. Ela volta para casa, ele volta para casa, mas ela não é besta. Ela falou: você vai me dar uma garantia de que você vai me pagar, né? Vai trazer o pagamento para mim, os cabritos. Eles não tem problema. Ele deixa o selo, deixa o anel, deixa o cajado na mão dela. Passa 3 meses. Descobrem que ela está grávida. Alguém vai contar para ele, porque notícia corre rápido, né? Principalmente fofoca. A notícia que chega para ele é: Tamar adulterou. Olha a imagem que está sendo construída dessa mulher. A mulher que mata os 2 maridos, a mulher que adultera, olha o histórico da mulher que vai entrar na genealogia de Jesus. Será que se parece comigo, com você? Aí, o texto vai dizer que quando Judá sabe da notícia, ele diz assim: vamos mandar matá-la. Ok? Alguém chega para dar a notícia para Tamar: você vai morrer, porque você adulterou. Só que ela diz assim: ok, antes de me matarem, vocês vão pegar esses objetos aqui. E se vocês descobrirem de quem são esses objetos, vocês vão descobrir quem é o pai. Oh, glória! Eu imagino os servos de Judá chegando na casa dele e dizendo assim: olha, ele é saliente. Ela mandou aqui os objetos, dizendo que se descobrir de quem é o objeto, descobre quem é o pai. Irmãos, o texto vai dizer que quando os objetos chegam na mão de Judá, sabe o que ele diz? Mais justa é ela do que eu. Você não entendeu o que ele está dizendo? A mesma boca que liberou a palavra de morte está fazendo o que agora? Dizendo: cancelada essa sentença bem aí, porque o que ela está carregando é legítimo, é meu DNA, o que ela está carregando é meu descendente. Você não está entendendo? Porque quando eu li isso aqui, eu disse: olha só o que está acontecendo. A mesma pessoa que olhou para Tamar e disse: você merece morrer, é a mesma pessoa que agora vai olhar para Tamar e vai dizer: ela precisa viver, por causa do que ela está carregando. Porque na cabeça de Judá ele pensa: se eu matar Tamar, eu mato o que ela carrega. E matar o que ela carrega significa fazer o quê?
matar o meu descendente, interromper a história. A mesma pessoa que lá atrás tinha dito, dê um filho para ela, é a mesma pessoa que depois vai dizer, mata ela. E é a mesma pessoa que agora vai dizer, deixa ela viver. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Você não vai morrer. Alabacandarabassuia. O decreto do céu hoje para você é, vamos deixar ela viva. Vamos deixar, vamos deixar ela viver. Por quê? Porque ela carrega algo poderoso. Por isso eu comecei dizendo para você, não se preocupe, o céu sabe prestar conta. Na hora certa, as verdades que precisam vir à tona aparecem. Judá nunca imaginou, irmão, que fosse ser descoberto, concorda comigo? Nunca imaginou, mas o céu estava olhando. E o céu sabia que no tempo oportuno aquela verdade deveria aparecer. Eu quero profetizar isso para alguém que está aqui, que ainda está sofrendo porque tem situações mal resolvidas no seu passado. Deus está dizendo para você, não se preocupa, no tempo oportuno as verdades virão à tona, e não é para o teu mal, é para o teu bem. Alabaraça. No tempo oportuno as verdades aparecerão para te favorecer, porque Deus tem história com você na terra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vou fechar aqui. E aí sabe o que mais me chama a atenção? Ela foi casada quantas vezes? 2. Então, logicamente falando, se ela tivesse tido um filho do primeiro casamento e um filho do segundo casamento, ela teria quantos filhos? Ela teve quantos do primeiro? Quantos do segundo? E quantos ela teve com Judá? 2. Você entendeu bem aí? O mistério? Você está entendendo? Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que fantástico. Porque Deus é um Deus que sabe acrescentar na nossa história. Eu fiquei imaginando, talvez Tamar estava chorando porque não teve um filho da primeira vez, não teve um filho da segunda vez, estava olhando para as dores. Aí quando o céu decide entrar na história dela, sabe o que o céu faz? Ei, eu vou te dar em dobro para você não ter que lembrar do sofrimento que você teve lá atrás. Eu vou acrescentar dobrado na tua história, porque você nem vai ter tempo de lembrar a perca que você... Fique de pé no seu lugar, porque o que Deus está dizendo para você é que você não vai se lembrar do tempo que você perdeu. Tem gente aqui que ainda sofre com isso, porque eu te digo com certeza do que eu estou dizendo. Às vezes a gente está na presença de Deus, mas a gente fica pensando assim, eu perdi tanto tempo lá fora. Quem já pensou isso? Levante sua mão, quem já pensou isso um dia? Você começa a pensar assim, se eu tivesse vindo há mais tempo para a presença de Deus, eu já teria vivido tanta coisa. Parece que, eu perdi tempo demais. A gente costuma até usar essa expressão. Só que Deus ministrou no meu coração e disse, falando, eu sou Deus de acrescentar. Eu sou Deus de acrescentar. A mulher não teve nenhum filho no primeiro casamento, não teve nenhum filho no segundo casamento. Nenhuma noite que ela deita com um cara, ela tem 2 filhos. Eu disse, Deus, que mistério é esse? Por causa desse filho, escute. No dia dela ter o bebê, sai o primeiro. A parteira diz, opa, nasceu. Aí o primeiro bota a mão para dentro. Lê essa história em casa. Sai o segundo. Só para você ver como tudo é muito bem detalhado na história de Deus, nos caminhos que Deus cria para nós. O segundo sai. E aí quando o segundo sai, a parteira diz assim, olha, você aqui é mais esperto. Dá um nome para ele de rompedor, que significa Pérez, aquele que rompe. Porque na verdade, você não está entendendo, não era só um filho que estava nascendo para aquela mulher, era uma nova história. Porque ela não seria mais conhecida como a Tamar que matou os 2 maridos. Ela agora vai ser conhecida como a Tamar que vai entrar na história genealógica de Cristo. Uma cananeia, uma gentia, uma improvável, alguém que tinha tudo para dar errado, mas que Deus decide colocar no cenário. Aí eu estava lendo esse texto e isso ministrou meu coração.
Porque quando a gente lê a história do povo de Deus, a gente geralmente se identifica ou quer se identificar com os personagens que fazem parte do povo de Deus, não é? Só que quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou para mim assim: Paloma, Tamar é você. Falei: como assim, Jesus? Eu sou Tamar. Ele disse: é, porque Tamar são vocês. A igreja é Tamar. Sabe por quê? Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Israel decidiu fazer o quê? O que Israel decidiu fazer? Abandonar a Deus. E a Bíblia diz que nós fomos enxertados. A história não era nossa. A história era do povo de Israel. Mas porque o povo de Israel decidiu rejeitar a Deus, Deus disse o quê? Eu vou abrir uma passagem para os estrangeiros chegarem também. Oh, aleluia! Eu vou abrir passagem para quem não era para estar na festa, entrar na festa. Oh, aleluia! Eu não sei se vocês estão entendendo. Tamar, sou eu e você. Tínhamos tudo para dar errado. Uma história complicada, um histórico difícil, julgamento, calúnia, dor. Mas o céu decidiu olhar para a nossa história e dizer: eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. E ninguém vai interromper o propósito de Deus. Se eu fosse você, eu já estava adorando. Se eu fosse você, eu já estava adorando. Deus te trouxe para a história. A história que não era tua, mas Deus te trouxe para a história. Oh, cante isso. Interromper o propósito do eterno na tua história. Não será fome, não será nudez, não será peste, não será tribulação, nem do presente, nem do porvir, porque a palavra de Deus nos afirma que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É por causa dele que você está aqui, não é por causa dos seus méritos, não é por causa dos seus dons, não é por causa do seu talento, é por causa da graça de um Deus para você. E disse: eu vou trazer para a terra. Eu quero que você coloque a mão no seu ventre, porque eu quero profetizar sobre a tua história. Que esse é o tempo, esse é o ano em que Deus vai acrescentar no teu ministério. Esse é o ano em que Deus vai acrescentar na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida financeira. Nada do que você perdeu vai se comparar àquilo que você vai ganhar. Eu estou sendo um profeta de Deus no altar para dizer que nada daquilo que você perdeu há de se comparar àquilo que Deus vai te dar. Eu vejo os céus abertos sobre esse lugar. Os céus abertos sobre esse lugar. Como
receber. Que todo impedimento sobre a tua história caia por terra nessa noite. Que tudo aquilo que tem tentado atrofiar, paralisar a tua caminhada, impedir você de gerar, meu Deus. Remando ligue a sébia, reicantorica para levar sobre que ele levasse, chamando liminarracia, remando cantar levasse. Comece a sentir as dores de contrações, comece a sentir as dores de contrações, porque vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Hoje alguém decreta morte, o céu decreta vida. Oh, toda sentença de morte, o céu cancela nessa noite. Seja livre, seja livre para gerar, seja livre para gerar, seja livre. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem